Vamos lá, pessoal, para o nosso quinto módulo, para tratar de mais um daqueles elementos que levam à boa governança, que é justamente a questão agora da gestão de riscos. E aí eu sempre gosto de começar essa fala sobre esse assunto, dando a real importância e que o próprio controle confirma tudo aquilo que a gente já mencionou. Ou seja, é esse gerenciamento de risco que proporciona realmente um elemento fundamental para a boa governança e que acaba se transformando dentro do aculturamento da instituição como um aprendizado fenomenal. Aparece aí na tela para vocês justamente esse recorte da CGSEX, onde se destaca, como está em negrito aí, o seguinte: a gestão de riscos é elemento fundamental para a construção da governança corporativa, constituindo aí um processo de aprendizagem organizacional. Pegando emprestado, mais uma vez, o conteúdo lá daquela instrução normativa número 01 de 2016, que foi focado para o Poder Público Executivo Federal, a gente chama atenção, mais uma vez, para a essência desse conteúdo, especificamente do artigo 22, que, de forma destacada, como aparece para vocês, diz o seguinte: riscos e controles devem ser geridos de forma integrada, como já vimos anteriormente, objetivando o estabelecimento de um ambiente de controle de gestão de riscos que respeite os valores, interesses e expectativas, tanto da organização quanto dos agentes que a compõem e de todas as partes que se relacionam com ela. E ao longo desse módulo, eu vou até tomar liberdade de mencionar várias vezes diretrizes já muito bem consolidadas para as estatais, seja por meio da manifestação da OCDE, seja por meio, literalmente, da legislação inovadora, do regime jurídico que estamos aqui tanto comentando, que é a Lei 13.303, quanto também da instrução normativa, para tangenciar isso, por que não, registro aqui, para as entidades do Sistema S, que têm um poder de autorregulamentação, ou seja, uma destecnização legislativa capaz de proporcionar essa atividade de livre iniciativa das próprias entidades. É um alinhamento que se faz necessário. As entidades do Sistema S são caracterizadas justamente por essa vanguarda, por essa liderança em relação a esse tipo de conteúdo e que, nesse quesito, precisam necessariamente se regulamentarem o mais rápido possível, de forma a não ficarem nesse assunto um pouquinho, vamos dizer assim, para trás quando comparado com as nossas queridas empresas estatais. Então, não vamos nos ater aqui da onde vem o comando, mas sim a sua essência, que mais uma vez, pelo menos nas partes colocadas aqui, são de uma aderência muito grande para as nossas queridas entidades do Sistema S. Então vejam aí que agora, inclusive, a gente coloca um recorte justamente de como a administração direta e a indireta, também por meio das estatais, estão estruturando os seus comitês. Quase sempre aquela linha que já discutimos da segunda camada de defesa institucional vem se estruturando por meio de comitês. Não necessariamente é a única solução, já mencionamos isso também, pode ser por meio do famoso Compliance Officer, pode ser por meio de uma estrutura mais robusta de controle, o pouco importa o nome, mas é uma diretriz que vem ganhando realmente uma pujança, vamos dizer assim, dentro da estrutura do poder executivo federal. Essa estruturação por meio de comitês. Então aqui é só um recorte de um dos vários que a gente consegue obter acessando a internet, de portarias que acabam demonstrando como e o que tais comitês teriam como atribuições e responsabilidades. Então, são 3 slides aí dedicados a esse tema que a gente pede atenção para a leitura de vocês aí, colegas vinculados
às empresas estatais. No artigo 9º, lá da Lei 13.303, colocamos de forma destacada que as empresas estatais deverão adotar estruturas e práticas que abranjam, entre outras coisas, inciso 2, a área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações, isso nada mais é do que compliance, e de gestão de riscos. Percebam vocês que nessa redação, de forma clara e objetiva, a gente consegue constatar que são duas coisas distintas. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Já havíamos mencionado que é natural que haja aquela intersetorização, há uma interdependência entre essas áreas, mas que não são e não devem, tecnicamente, serem tocadas e desenvolvidas como uma coisa só. A própria diretriz legal para o caso das estatais coloca de forma muito clara e evidenciada essa situação. Mesma inteligência, puxamos para as entidades do Sistema S, quando forem regulamentar esse tipo de conteúdo para suas entidades, que também façam esse enquadramento que é altamente pertinente. Há um recorte que eu sempre gosto de fazer, baseado no material da OCDE, quanto à governança, à estrutura de empresas de comando estatal, no sentido de reforçar a importância da gestão de riscos. Nesse material de apoio, que também está disponível para consulta de vocês, diz que a divulgação apropriada, vejam só, pelas estatais sobre a natureza e extensão do risco incorrido em suas operações exige o estabelecimento de sólidos sistemas de administração de risco interno. Então, há literalmente uma necessidade de fazer essa divulgação, de ganhar essa pujança por meio da comunicação, que mencionamos nada mais é do que um dos elementos lá do COSO. Não sei se vão lembrar, mas o quarto e penúltimo elemento que analisamos era justamente esse relacionado à comunicação. Dando sequência em relação a esses pincelamentos interessantes, a gente faz um recorte de alguns artigos da legislação 13.303. Primeiro, no artigo 6º, se menciona explicitamente que o estatuto dessas estatais deverá observar regras de governança corporativa, práticas de gestão de riscos e de controle interno. E aí é a nossa chamada às nossas queridas entidades do sistema que, apesar de não terem nenhum comando legal direcionado explicitamente a elas, poderiam tomar a liberdade de simplesmente adotar esse mesmo espírito proativo de alterarem seus estatutos de forma a englobar todos esses elementos. O artigo 8º segue na mesma perspectiva. As empresas estatais deverão observar, no mínimo, os seguintes requisitos de transparência. Destacamos explicitamente o inciso 3º, que diz: divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial relacionadas à estrutura e controle, fatores de risco, políticas e práticas de governança corporativa. Ainda fazendo destaques em relação à Lei 13.303, artigo 9º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, mencionando que a área responsável pela verificação do cumprimento de obrigações, que é a área de compliance, e a de gestão de riscos, deverá ser vinculada ao diretor-presidente. E aí percebam, justamente para proporcionar um nivelamento, vamos dizer assim, pelo menos na sua estrutura interna, quanto aos comandos ou deliberações realizadas justamente por essas duas áreas, que é a área dedicada ao compliance e a área dedicada à gestão de risco. Essas duas áreas precisam ter líderes com status tão sólido quanto da própria diretoria, de modo com que não haja aquele distanciamento em relação a um comprometimento ou uma inter-relação
verticalizada, e sim a tentativa máxima de homogeneização de forma a própria autoadministração se sentir, vamos dizer assim, obrigada a dar cumprimento também a esses comandos, até porque ainda no Brasil, graças a Deus, estamos num regime democrático de direito. Então, ninguém acima ou fora da lei, ou seja, ninguém acima ou fora dos comandos normativos. Dando continuidade, eu sempre gosto de mencionar esse mantra, como se fosse um mantra para a gestão de riscos, que se diz assim, como aparece aí para vocês, é impossível que o improvável nunca aconteça. Pelo simples fato de vir potencialmente, nem que seja de uma forma mínima, a acontecer, isso implica num monitoramento ou pelo menos no conhecimento dessa possibilidade. E é isso que a gente vai trabalhar lá na frente, no finalzinho desse módulo, nas escalas, né, de probabilidade e de impacto. Mas o simples fato de, eventualmente, num futuro incerto e com a probabilidade baixa que venha a acontecer, isso tem que estar pelo menos no radar. Então esse é o nosso mantra para que realmente todo o gerenciamento de risco flua da forma mais natural possível. E em relação à gestão do risco, esse é um novo elemento que tem que ser introduzido necessariamente naquela velha análise situacional, que é resumida quase sempre entre custo e benefício. Ou seja, você é o gestor, vai ter que acionar ou vai ter que praticar algum determinado ato, volta e meia é sempre orientado a, abre-se aspas, análise do custo-benefício, fecha aspas. O ideal seria acrescentar mais um elemento, uma visão tripartite, vamos dizer assim, da sua ação, ou seja, custo, benefício e risco. Isso é altamente necessário justamente para viabilizar aqueles estímulos, e aí a gente faz sempre esse comparativo como se fosse um semáforo. No sentido do alerta, amarelinho, ou seja, uma análise de uma situação que, por todas as características sensíveis que você tem, por estar envolvido justamente nesse tipo de análise, proporciona um sinalzinho verde, numa análise que reflete necessariamente um campo de atuação tranquilo, e um sinal vermelho, um alerta máximo de que a materialização daquela ação pode representar um risco elevado. E aí, já que falamos de sensibilidade, percebam que um dos elementos mais difíceis de a gente tentar reproduzir é justamente a análise do risco. Porque somos pessoas, cada um traz consigo vários elementos e esses elementos influenciam necessariamente na nossa equalização, no nosso julgamento. Então percebam que a intenção é que a gente entenda melhor tudo que está à nossa volta para que consigamos minimamente fazer aí um alinhamento em relação a essa sensibilidade necessária para a visualização de um evento, ou seja, de uma situação que gere um risco. E percebo que são áreas das mais diversas áreas, ou seja, relacionado a questões psicossociais, fisiológicas, cognitivas, de hierarquia, culturais, questões de convicções, crenças, valores que cada um, mais uma vez, tem e que influencia necessariamente na identificação de um risco. Não sei quem das entidades já conseguiram chegar nesta etapa de visualização, de materialização dos riscos, mas independentemente da metodologia, como a gente vai mencionar mais à frente, que a própria ISO trouxe isso muito claramente pela sua legislação, quanto a metodologias que a gente pode eventualmente utilizar para visualizar eventos, e aí visualizando eventos, avaliando os riscos e dando seus respectivos tratamentos.
A multidisciplinariedade, a multicomposição é fenomenal justamente por esses efeitos que acabamos de comentar. Ou seja, aspectos sensoriais completamente distintos em virtude de todos esses elementos que necessariamente me permitem visualizar algo que às vezes o outro colega não visualizou e vice-versa. Então há de existir essa multidisciplinariedade e essa multicomposição quando forem a elucidar eventos, que são situações que a gente vai comentar daqui a pouco, que geram o desdobramento natural da avaliação e do tratamento de um risco. Olhando para a tela agora, vejam que, quanto ao conceito, não há nenhuma definição homogênea na doutrina, mas pelo menos a gente chama a atenção e destaca dois grandes conceitos. O primeiro, que particularmente é o que eu mais gosto, vem de Aaron Wildowskis, que menciona o seguinte: risco é uma pré-condição essencial para o desenvolvimento humano. Veja que é um resumo maravilhoso em relação a todo o progresso. Tudo que temos hoje avançado ou desenvolvido necessariamente se deve a algum corajoso que assumiu, naquela determinada situação, um risco. Se não assumimos riscos, obviamente é uma situação maravilhosamente cômoda, ficamos na nossa zona de conforto e isso não leva ao desenvolvimento. Então, para variar, vários contornos, várias situações para uma determinada leitura. É interessante não correr risco, porque isso me traz segurança, me traz comodidade, porém não me garante, obviamente, nenhum desenvolvimento, nenhuma evolução. Pegando a referência de duas grandes plataformas, né? Tanto o ISO quanto o COSO, o ISO define o risco como efeito da incerteza nos nossos objetivos e o COSO, como já lemos no módulo relacionado ao controle interno, risco é a possibilidade de que um evento ocorrerá e afetará negativamente a realização desses nossos objetivos. Ainda colocamos aí na tela para vocês uma tentativa de conceituação realizada pelo Tribunal de Contas da União por meio de uma das suas instruções normativas, aquela elaborada justamente para nos orientar a como formatar e como instruir um relatório de gestão e também, para variar mais uma vez, a previsão na Instrução Normativa 01 de 2016. Vejam, existem inúmeros fatores, como vocês podem perceber, que proporcionam a construção ou a visualização de um risco. Fatores externos e fatores internos. Vamos mencionar isso num desdobramento interessante lá na frente. Assim como também uma outra abordagem, vamos dizer assim, em relação ao risco, amplamente também conhecida como riscos negativos e riscos positivos. Toda essa conceituação, independentemente dos inúmeros conceitos que a gente vem a ter na doutrina, na própria jurisprudência ou eventualmente nesses conceitos que passamos agora há pouco, o risco é amplamente negativo, ou seja, toda situação visualizada que acaba te afastando de um determinado objetivo, independentemente da sua classificação. Não interessa se o objetivo é operacional, se ele é estratégico, o que interessa é que todo objetivo é o que aquela instituição deseja. Tudo que te afasta desse cumprimento é identificado inicialmente como um risco. E aqui estamos a dizer que esse risco seria negativo. De outra forma, pode existir o risco que é positivo, que não te afasta necessariamente desse objetivo, mas põe em xeque esse objetivo como objetivo. Ou seja, será que a nossa instituição realmente busca isso ou ela busca uma outra coisa? Essa outra coisa seria um novo objetivo e esse não mais o objetivo institucional. Ou seja, risco positivo quase sempre é visto e tratado como uma oportunidade. É isso que proporciona esse repensar relacionado ao objetivo.
Avançando, a gente sempre trabalha com esses 4 elementos que aparecem na tela para vocês. Ó. Incerteza, evento, impacto e objetivos, de forma a gente construir esse cenário. Se a gente pegar um determinado evento, ou seja, uma situação, e aí a gente coloca aqui uma fraude interna, por exemplo, essa fraude interna pode ser gerada por alguma causa. Como exemplo, vamos pegar aqui pessoas, ou seja, pessoas podem gerar uma situação, e essa situação seria de fraude, e que gera necessariamente um impacto, ou seja, um efeito, que pode ser desde danos à imagem institucional ou a perda de recursos. De modo a gente ter essa sistematização relacionada ao risco de uma forma muito simples, objetiva e memorável, a gente aconselha sempre lembrar dessa sintaxe em relação à descrição do risco que aparece para vocês. Vejam, devido a uma determinada causa, poderá acontecer um determinado evento, o que levaria a um determinado impacto, gerando, obviamente, ou impactando aquele objetivo X, Y, Z. Essa sintaxe é fundamental quando estivermos lá na frente trabalhando justamente a maneira de avaliarmos um determinado risco e gerar, por obviedade, a nossa famosa e tão falada matriz de riscos. Se hoje, eventualmente, fôssemos perguntados dos principais riscos que podem atingir a nossa entidade, é claro, longe de esgotar esse tema, mas quase sempre tangenciariam a esses que aparecem aí para vocês. Imagem, estratégicos, operacionais, financeiros, de regulação, ambientais, de pessoas, de informações e de tecnologia. Os que já tiveram a oportunidade de estudar um pouquinho em relação à gestão de riscos vão perceber que não há uma homogeneidade na definição da sua classificação. Não há nenhuma determinação universal de que devem ser classificados necessariamente assim ou assado. Vamos revelar daqui a pouco, por meio da Instrução Normativa 01, aquela mesmo, já tão falada aqui por nós, que minimamente deve-se abordar ali 4 categoriazinhas de riscos, mas apenas como uma proposta, ou seja, apenas como uma sugestão. Fazendo um recorte de uma tipologia muito usual, utilizado pelo próprio controle, e colocamos aí a projeção justamente do Tribunal de Contas em relação a isso, seria o risco operacional, de índole humana, de processo e tecnológico. Para a gente poder assimilar um pouquinho melhor, eu tomei a liberdade de trazer para nós aqui algumas imagens relativamente fortes, porque realmente há um nível, vamos lá, não vou adjetivar muito, mas descarado em relação a algumas discrepâncias e que proporcionam de pronto, pelo menos uma luzinha, lembram daquela sensibilidade, pelo menos uma luz amarela quanto à visualização de um risco. Aqui, no primeiro momento, uma residência de um dos sócios de uma determinada empresa que foi contratado pela prefeitura XYZ por dispensa de licitação, mas isso é o que pouco importa nessa altura do campeonato, para executar obras com valor acima de R$1 milhão. Nada contra o espírito, às vezes, franciscano do empresário, mas percebam que há uma certa discrepância em relação ao tipo de contrato e valor fechado com a sua humilde residência. Aqui a mesma coisa, outros tipos de riscos que a gente está acostumado a identificar, sedes empresariais ou residências que também acabam sendo discrepantes com a sua finalidade. Ou seja, sedes de empresas que acabaram firmando contratos de 3 milhões, mais de R$1 milhão com a administração ou com as entidades do sistema e que, infelizmente, mais uma vez, não desconsiderando o caráter, humanitário ou altruísta ou franciscano dessas entidades, dessas empresas, mas que realmente
nos acende um farolzinho aí de alerta. Aqui mais exemplos em relação a essa configuração. Aqui, quanto a... Vamos lá, aí é maior eficiência quanto à elaboração, literalmente, das famosas, no mínimo, 3 propostas, onde se consegue identificar nitidamente que na primeira portinha é a empresa A, na segunda portinha a empresa B e na terceira portinha a empresa C. Ou seja, as 3 na mesma sede, no mesmo lugar, né? Isso gera até uma eficiência administrativa para se conseguir as informações. Então, brincadeiras à parte, outro cenário que nos leva à demonstração de um risco operacional elevado. Nessa outra configuração, uma empresa com estrutura apenas para lavar carro, e aí essa expressão hoje no Brasil é perigosa, né, porque é um lava-jato, e que acaba fornecendo peças automotivas para a administração. E aí percebam aquela discrepância entre o objeto do seu contrato social com a sua efetiva entrega. Sabemos muito bem, aí os nossos queridos ouvintes que são da área justamente de aquisição vão lembrar justamente daqueles queridos licitantes que no seu contrato social vendem do alfinete ao foguete, justamente para não ter esse tipo de problema. Avançando a outros tipos de riscos aqui de falsificação de assinatura, aparentemente grosseira e de fácil constatação, mas daí a necessidade de a gente sempre ter a referência, e essa referência sempre vem munida lá na documentação de habilitação jurídica, daí a importância de a gente pedir os documentos de identificação dos representantes legais de cada entidade. Aqui chamamos a atenção a um pequeno migué realizado quanto à formação do famoso certificado de regularidade, aonde na hora de fazer a querida montagem acabou utilizando de uma outra fonte e um pouquinho torto. Ou seja, se utiliza por fundo uma informação de uma empresa terceira colando as suas informações. Daí reiterarmos a necessidade de sempre utilizar e validar esses conteúdos por meio dessas certificações, que vêm inclusive dentro do próprio documento, como nesse caso, certificação número XPTO. Pega-se esse número e se valida no próprio site correspondente. Então, nesse caso, teríamos que entrar na caixa para validar. Provavelmente, esse número iria direcionar para a real empresa que obteve esse certificado e não para a que acabou construindo esse miguezinho. Aqui já uma falha na fiscalização do contrato, aonde na configuração da regra do jogo, que era o edital, ficou definido que toda a tubulação deveria ser com tubos de ferros XYZ, mas toda a parte que estava escondida no subterrâneo dessa ligação foi feita explicitamente com outro material. E esse outro material, por óbvio, de um valor agregado muito menor, o que representou nesse caso apenas um prejuízo de praticamente R$500 mil. Então percebam a necessidade de se fazer a fiscalização. Já falamos que existem colaboradores destacados só para o exercício desse tipo de procedimento, que é a fiscalização do contrato, e que devem arcar, obviamente, e lembrar-se inicialmente das suas responsabilidades e eventuais consequências. Então aqui, infelizmente, o fornecedor tentou fazer o famoso migué, um bigode aí, mas graças a Deus a fiscalização foi atuante e constatou. Aqui uma questão triste de um dos municípios do nosso querido Amazonas, que acaba contratando uma empresa para realizar fornecimento de merenda escolar, e a contratada, enfim, numa atitude que eu não vou nem sequer adjetivar, simplesmente menciona que na segunda-feira teremos como merenda, vamos dizer assim, a sopa, na terça é suco e bolacha, na quarta é sopa novamente, na quinta, para não ficar suco repetido, vamos colocar um nescauzinho e bolacha, e na sexta-feira simplesmente não tem merenda. Então percebam literalmente uma fraude escandalosa, escancarada em relação a um objeto que é mais do que necessário e fundamental na nossa rede de ensino. Evoluindo para os outros tipos de riscos,
aparece aí na imagem para vocês, riscos de imagem de reputação, e que hoje deve ser tratado necessariamente como um dos mais expostos, um dos mais delicados das nossas entidades, que são riscos de exposição negativa na mídia e nas redes sociais. E para reforçar essa importância quanto à imagem, não sei quem de vocês já teve, enfim, o desprazer, porque a situação nunca é legal, mas de ter algum produto ou algum serviço mal fornecido ou mal prestado e se utilizar das próprias redes sociais para exercer o seu direito em relação à reclamação desse conteúdo, bem ou serviço. É de uma efetividade maravilhosa. O retorno dado é praticamente imediato. Então, a gente também tem que ter essa reflexão, porque algumas ações que fazemos acabam reverberando nas redes sociais e esse efeito acaba voltando para nós de uma forma praticamente imediata. Avançando aí, aparece para vocês os riscos financeiros e orçamentários, que a gente já está cansado de saber, praticamente semana sim, na outra talvez sim também, a gente escuta informações relacionadas a problemas, a atos fraudulentos identificados, quanto a fraude em ativos, endividamentos e fluxo de caixa, a riscos de tecnologia da informação, seja por não ter competência suficiente para trabalhar com aquela informação, seja porque simplesmente a tecnologia já é defasada, seja porque há falha no próprio equipamento, seja em virtude do fluxo de dados, e aí acho que todos vão se recordar, no primeiro semestre do ano aqui no Brasil, uma operação que está sendo, enfim, conhecida no mundo inteiro, de captura, literalmente, de dados por hackers que acabam utilizando das informações, criptografando as informações e cedendo apenas caso haja simplesmente um pequeno pagamento. E esse pagamento, para evitar qualquer contato físico, obviamente, por meio de moedas digitais, e a gente conhece algumas várias no mundo que trabalham com essa sistemática. No primeiro semestre, várias instituições foram vitimadas desse sequestro de informações, entre elas várias empresas estatais e, pelo menos do nosso conhecimento, nenhuma entidade do Sistema S. Quanto à regulação também, há riscos quanto a conteúdos legais, e aí chama a atenção justamente para as empresas estatais que estão realizando esse tipo de capacitação, inclusive via EAD, para ter uma pulverização, um atingimento muito maior, justamente em virtude de todos os novos comandos que vêm desse conteúdo legal, em especial em virtude do tempo. Temos até julho do ano que vem, 2018, para se adequar em relação a todas essas tratativas, sob pena, infelizmente, de uma falência múltipla dos órgãos. Riscos ambientais, de descumprimento da legislação ambiental, que nesse sentido é uma das mais rigorosas dentro do nosso ordenamento, seja em função da necessidade de monitoramento de acidentes que acabam impactando o meio ambiente. Sabemos que o Brasil já foi exposto a vários desses incidentes, há falhas ou riscos, melhor dizendo, de pessoas, por meio de falhas humanas e de saídas de pessoa-chave, ou seja, o conhecimento acaba indo juntamente com elas, porque não há um tratamento devido, e isso tem que ser identificado como uma situação que leva a um determinado risco e que temos que saber avaliá-los e tratá-los de forma a mitigar esse tipo de risco ou eventualmente a eliminá-lo. E por fim, riscos à informação, vazamento de informações ou perda de informações e de conhecimento, oriundos inclusive de um risco de pessoas, como mencionamos agora há pouco. Então, lembram? No início do módulo aqui a gente mencionou que iríamos tangenciar e pegar um pouco emprestado o espírito de alguns atos normativos, e agora a gente vai pegar o espírito da Instrução Normativa 01 de 2016, só para tangenciar bem rapidinho os seus princípios, os objetivos da gestão de risco.
e isso de plena validade, mais uma vez, também para as entidades do Sistema S, que tem toda a prerrogativa de se autorregulamentarem por meio dos seus instrumentos apropriados. Então, voltando para a tela, vejam, o artigo 14 diz: a gestão de riscos deve seguir os seguintes princípios: gestão de riscos de forma sistemática, estruturada e subordinada ao interesse institucional. 2. Estabelecimento de níveis de exposição a riscos adequados e estabelecimento de procedimentos de controle proporcionais ao risco, observadas a relação de custo, benefício e risco. E aí eu queria que quem tivesse a possibilidade de, em paralelo à nossa tela, abrir o decreto 9094, editado recentemente pelo governo federal no mês de julho, e que no seu artigo 1º, inciso 5º, menciona justamente essa perspectiva relacionada à proporcionalidade do controle em relação a um determinado risco. Às vezes, essa relação tríade custo, benefício e risco, não vale a pena exercer todas as atividades de controle em virtude do alto custo econômico-social em relação a esse controle. Em resumo, é mais barato assumir o risco e eventualmente deixar realizá-lo do que exercer todos os controles para eliminá-lo. Não estamos dizendo que ele vai ser ignorado, ele tem que ser conhecido e eventualmente monitorado, mas se o custo para controlá-lo, seja na mitigação ou na sua eliminação, caso esse custo seja maior do que a própria materialização do risco, não faria sentido gerar todo esse desdobramento. Há uma burocracia envolvida nesse sentido. Evoluindo no artigo 15 dessa mesma instrução normativa, a gente destaca os objetivos da gestão de risco. 2 muito nítidos. Primeiro, assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão em todos os níveis tenham acesso tempestivo às informações suficientes quanto aos riscos aos quais está exposta a organização. Daí, a gente já tem mencionado anteriormente da importância justamente do controle, da gestão de riscos e do compliance como elementos, como instrumentos que dão subsídios à tomada de decisão. A alta administração precisa e depende de cada um deles de forma individualizada para terem mais insumos para essa tal tomada de decisão. E aqui reforça mais uma vez esse objetivo também destinado à gestão de riscos. O segundo, aumentar a probabilidade do alcance dos objetivos. Vamos mencionar daqui a pouco que sem a fixação do objetivo, a gente não visualiza nenhum cenário, não visualiza nenhum evento e sem esse evento a gente não consegue avaliar nenhum tipo de risco. E por fim, a gente toma emprestado a estrutura de um modelo preparado para a gestão de riscos que é colocado no artigo subsequente aí da Instrução Normativa 01 de 2016. Percebam, daqui a pouco a gente vai explorar pelo menos os 3 mais falados estilos ou os 3 mais falados, as 3 mais faladas formas de monitoramento dos riscos, que se faz pela ISO, ora se faz pelo COSO, ora se faz pelo famoso Orange Book. Perceberão nitidamente que o que vamos mencionar aqui nesses incisos acaba refletindo quase na sua integralidade justamente aqueles componentes do COSO. E aí percebam, a estrutura de uma gestão de risco, na visão dessa instrução normativa, precisa garantir os seguintes componentes. Utilizam até a mesma expressão. Percebam, primeiro, um ambiente interno, que é justamente incluir os elementos de integridade, valores éticos e competência das pessoas, é a base para que todos os outros componentes da estrutura acabem se desenvolvendo, ou seja, a ambientação preparada para a gestão de riscos. Segundo, fixação de objetivos. Acabamos de falar que sem essa fixação do objetivo a gente não consegue visualizar, obviamente, um evento, uma situação que te afasta deste objetivo. Então, o objetivo é crucial, é a pedra angular em relação a esse modelo. Identificação dos eventos, que já estamos falando há um certo tempo aqui, e que proporciona os 2 passos seguintes.
a avaliação desse risco, ou seja, na perspectiva de probabilidade de impacto, a resposta a esses riscos, ou seja, você irá aceitar, você vai transferir esse risco, você vai literalmente mitigá-lo ou você vai eliminar por completo, você vai evitá-lo. Por fim, atividades de controles internos, lembram que é a materialização de procedimentos concretos quanto ao gerenciamento do risco e as informações e comunicações, ou seja, há necessidade de se transmitir as informações relevantes que devem ser coletadas e comunicadas sempre nesse intuito de permitir com que as pessoas cumpram suas responsabilidades no menor tempo possível. E como não poderia deixar de ser, um monitoramento que tem o objetivo de avaliar essa qualidade no acompanhamento desse gerenciamento do risco. Percebo que esses 8 componentes são exatamente os componentes que vamos ver daqui a pouco quando avançarmos na metodologia COSO, que foi construída apenas para o gerenciamento de risco. Então houve uma evolução daquela estrutura que já vimos, daquele cubo que já vimos, para um cubo focado apenas para o gerenciamento de riscos. Isso não significa dizer que a primeira forma estruturada do famoso cubo do COSO foi caída em desuso ou que foi ignorada, mas que há, vamos dizer assim, uma certa sinergia entre elas, como vamos transmitir daqui a pouco num comparativo justamente entre esses dois elementos. Indo para a política da gestão de riscos, percebo que aparece aí na tela para vocês que a política de gestão de riscos precisa minimamente falar de princípios e objetivos organizacionais, mais uma vez essa palavrinha mágica aparecendo, objetivos organizacionais. Se não há claramente a definição dos objetivos, esquece todo o resto. E aí uma meia-culpa. Faço e indago agora a cada um que está nos escutando. Você sabe, sem consultar nenhum oráculo, qual seria o objetivo estratégico da sua instituição? Ou pelo menos, vamos lá, pelo menos um, ou no máximo 2 objetivos estratégicos. Eu estou falando de objetivos estratégicos, que são os mais importantes nessa cadeia de vários outros objetivos. Pode ser o objetivo de divulgação, ou seja, de publicidade de informação, pode ser também objetivos relacionados a questões operacionais. Nesse momento a gente percebe que realmente há uma comunicação muito falha, né? Nesse sentido. A gente ainda não está ambientado 100% a esse tipo de clima organizacional focado justamente no gerenciamento do risco ou eventualmente no compliance. A gente não tem de antemão informações consolidadas, claras, quanto a alguns pressupostos fundamentais, entre eles os tais objetivos. Então é a política da gestão de risco que vai ter que identificá-los também. 2. Diretrizes sobre a competência de gestão de riscos, como e com qual periodicidade eles estão sendo identificados. Não adianta simplesmente identificar, tratar, registrar, se a gente não faz as respectivas atualizações. Como serão integradas as instâncias do órgão, entidade responsável pela gestão de risco, entre outros quesitos. Em relação à construção de uma política de gestão de riscos, vamos avançar depois na demonstração literalmente de 2 grandes referências. Neste ano de 2017, tanto a Controladoria Geral da União quanto o próprio Tribunal de Contas da União emitiram e registraram as suas políticas de riscos e que hoje podem ser consideradas como um bom benchmarking. Então, a gente vai revelar daqui a pouquinho a resolução e o documento de portaria da CGU quanto a esse aspecto de política de gestão de riscos, que também, mais uma vez, já está aí anexado no nosso material de apoio. Basta você entrar na nossa plataforma e identificar este material para ter o conhecimento. Na tela vem dizendo o seguinte: a classificação, assim como o conceito, não existe uma tipologia absoluta, mas minimamente 4 categorias: riscos operacionais,
riscos de imagem, que já demonstramos aqui a relevância, riscos legais, financeiros e orçamentários. Pelo menos esses são tipologias que devem ou que são minimamente aconselhadas a constarem na estrutura da entidade e na sua respectiva política. Outros dois artigos relevantes na construção, literalmente, desse aculturamento para a gestão de risco é o que diz o artigo 19 lá da Instrução Normativa 01, nossa velha conhecida. O dirigente máximo da organização é o principal responsável pelo estabelecimento da estratégia e da estrutura deste gerenciamento de riscos. Por isso, mais uma vez, essa área tem que ser ligada diretamente à diretoria, como a gente já mencionou. Artigo 20. Cada risco mapeado e avaliado deve estar associado a um agente responsável. E falaremos lá na frente, inclusive, qual que seria a melhor forma de você materializar essa responsabilização. Da nossa concepção, já antecipando um pouquinho esse conteúdo lá da frente, a famosa matriz RACE seria maravilhosamente, oportunamente, muito bem-vinda, justamente porque, dentre as várias metodologias, por uma opinião pessoal, profissional, é a que proporciona com maior fidedignidade a esse acompanhamento que é necessário de distribuição da responsabilidade e de identificação de outros agentes que são fundamentais para a realização daquela determinada ação. Dando continuidade aqui nos slides, vejam, são responsabilidades do gestor de risco. E aí a gente já viu que quem é esse gestor de risco? Praticamente todos. Indo na linha do controle interno da gestão, isso está pulverizado em todos os nossos agentes. Assegurar que o risco seja gerenciado de acordo com a política de gestão de riscos, monitorar o risco ao longo do tempo e garantir as informações adequadas sobre o risco que estão disponíveis em todos, vejam aí, os níveis da organização. Então, a responsabilidade como detentor, vamos lá, de risco pulverizada e aí a função do famoso GR, que é o gestor de risco, o responsável líder dessa área dedicada aos riscos. Aqui está na tela as duas referências que mencionamos para vocês agora há pouco, de produção da CGUI, do Tribunal de Contas da União, portaria 915 da CGUI, resolução 287 do Tribunal de Contas da União.